Nesse vídeo, nós vamos trabalhar com as derivadas parciais. Foi colocado um exemplo para que vocês pudessem perceber como que a gente trabalha com duas variáveis, com a dependência de duas variáveis. Tá? Então, está dizendo que a umidade muito alta no ar aumenta a sensação de calor. E ao passo que o ar, quando está muito seco, temos a sensação de temperatura mais baixa. Então, o Canadá tem esse aparelho chamado Humidex. E ele faz essa combinação entre temperatura e umidade. Ó, perceba o trabalho com duas variáveis. Né? Então, temos aqui uma equação que exprime bem o trabalho com duas variáveis, temperatura e umidade do ar. Então, foram feitos alguns cálculos, que depois vocês podem olhar com cuidado, né? Colocado em fórmulas e relacionado uma variável com outra, tá? Em 30 graus Celsius, qual seria a umidade relativa do ar se ela variasse entre 5 a menos 5 graus? Neste intervalo, né? Então, foi encontrado esses valores, vocês estudam com cuidado, e a gente percebe que a média entre as duas deu o quê? Quando a temperatura é 30 graus Celsius e a umidade relativa é de 60%, o Humidex aumenta em cerca de 0,3 graus Celsius para cada ponto percentual que a umidade relativa aumenta. Então, o aparelho trabalha com essa referência de duas variáveis. Em geral, se f é uma função de duas variáveis x e y, se deixarmos somente x variar, enquanto mantemos fixo o valor de y, o y passa a ser uma constante. Então, toda vez que eu variar uma, eu torno a outra constante. E essa regra ela é muito importante para a gente poder calcular a derivada parcial. Para encontrar f de x, trate y como uma constante. E o contrário é verdadeiro. Aqui tem forma de limite, a gente não vai usar muito essa regra. E para que a gente aprenda a derivada parcial, nós vamos rever a derivada de uma dependência. Como que você faz a filinha de x aqui? Você não faz a regra do tombo? Exatamente isso que nós vamos usar. Só que com uma variável, depois com a outra. Então, eu fiz a regra do tombo. 2, tombou, tirou uma unidade do expoente. Então, nós temos aqui o z, é a função z, ela está dependendo de duas variáveis, do x. Então, o z depende de x. O que eu faço? Podemos tirar a derivada de x em relação a z. E se o z depende do y, eu vou tirar a derivada do y em relação a z. Vamos fazer o processo aqui para entender. Como se eu estivesse derivando. Ó. Se z depende de x, então x varia e y fica constante. Se z depende de y, então y varia e x vira a constante. Um exemplo. Vou variar o x. Então o y vai se tornar constante. Aqui, nesse caso, quando ele acompanha o que eu vou variar, ele permanece inteiro. Mas se eu não tenho x aqui e é o x que eu vou variar, isso aqui torna-se zero. Então, o que eu teria aqui? A regra do tombo, 2xy, porque o y está acompanhado do x, ele permanece. E isso aqui não tem x, é o x que eu estou variando, vira zero. No caso do y, variei o y, conservei o x. 3 vezes 5, 15, tiro um expoente do 3, fica 2. Né? Então, quem eu conservei? O x. E quem eu derivei? O y e o y ao cubo. Aqui há um exemplo considerando a função em um determinado ponto. 2 e 1 para x, 2 e 1 para y. Então, derivando o x, eu teria tombo. Tombo, porque eu tenho o x aqui também, conservo o y.
O terceiro. Não tem x, virou 0. Substituindo no ponto, ó, x vale 2, y vale 1, fazendo a conta tem 16. Se eu fizer a derivada agora em relação a y, o que eu teria? Eu teria x ao quadrado, aqui eu teria 3x ao quadrado, y ao quadrado. E aqui nós teríamos 4y. Esse morre que fica 0. Substituindo no ponto, eu teria isso. Observa, voltando aqui atrás, que esse 16 aqui é o valor da tangente que eu estou procurando. Então, a inclinação da reta tangente com o eixo x se torna como coeficiente angular, né? Tem um ângulo de 0,29 graus. E no outro, o valor que eu achei foi 8, então a tangente de 8, 0,14 graus em relação ao eixo do y. É a reta tangente em relação a cada eixo. Para dar uma interpretação geométrica para as derivadas parciais, lembremos-nos de que a equação z igual a f de xy representa uma superfície S. É essa. Gráfico de f. É um plano tangente. Só que eu posso determinar nesse plano a derivada de x, que forma o gráfico e sua respectiva reta tangente, e o mesmo f de y, derivada, né, parcial, com sua respectiva reta tangente e o ângulo determinado. Isso nos mostra que existe um ponto P, né, pertencente a essa superfície. Exercício para vocês fazerem, pausar o vídeo, conferir a resposta. Essas notações são importantes. Usamos esse tipo de notação quando estamos trabalhando com várias variáveis. E usamos esse outro com variáveis simples, com uma variável, dependência de uma variável só. Por hoje é só. Até o próximo vídeo.